A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Vamos compartilhar a palavra e orar. Oremos. Pai bondoso, Pai amoroso, muito obrigada, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por essa oportunidade. Eu peço, Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, santifica, meu Deus, a nossa vida para Ti. Deus, e que o Senhor Deus esteja abençoando vidas que estão aqui orando comigo. Toca, Senhor Deus, no corpo físico, vai repreendendo dores, doenças, libertando, Senhor. Pai querido, abençoando, Senhor Deus, a vida emocional também, abrindo portas, Senhor Deus, suprindo necessidades. Pai, que o Senhor Deus vá na frente, fazendo cair por terra as resistências. Faz justiça, Senhor Deus, na nossa vida, justiça nas portas, Senhor. Pai, vem trazer restituição daquilo que foi roubado, daquilo que o Senhor nos deu e foi roubado, daquilo que nos foi tirado. Traz restituição, faz justiça nas portas. Abençoa nossa casa, nossa família, nossa vida, nossa igreja. E, Pai, pessoas aqui que ainda não se converteram a Cristo, que o Teu Santo Espírito venha fazer uma transformação linda, convertendo da justiça, do pecado e do juízo. Pai, e alinhando, Pai, o propósito delas ao Teu propósito, Senhor. Pai, a vontade delas, a Tua vontade, bem como a minha também. É em nome de Jesus que eu oro, meu Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor hoje, Ele tem uma palavra para falar comigo e com você, não é? Eu quero meditar com você no Salmo 70. Diz assim, é um salmo de Davi, né? Quando ele diz, livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador, Senhor. Não te demores. Aqui, esse salmo de Davi, quando ele diz, apressa-te, ó Deus. Davi, ele estava em aflição, ele estava sendo perseguido, ele estava passando por um momento de forja, sabe? Ele estava sendo preparado para um momento diferente na vida dele. Um momento de bênção, um momento de vitória, um momento de cumprimento de promessa, mas ele estava vivendo esse momento em que ele precisava ser forjado. E nesse tempo ele teve que fugir de inimigos, ele teve que fugir do rei Saul, que queria matá-lo. E em alguns momentos, quando ele estava fugindo, quando ele sabia que os inimigos estavam muito próximos dele, e ele precisava se ocultar, se esconder, sabe? Passar situações difíceis, muito difíceis, para poder se esconder, para preservar a própria vida e para que a promessa do Senhor se cumprisse na vida dele. Ele fazia essas orações, ele clamava, não é? Em alguns momentos ele clamou de forma muito aflita, mas aqui no Salmo 70 ele clama, apressa-te, ó Deus, em me livrar. E Deus, ele não fazia a situação parar de tudo, mas ele dava um livramento, ele dava um refrigério para Davi, sabe? Para ele poder sair daquela situação, para ele poder ir para um lugar, para ele poder se alimentar, aquecer seu corpo, para ele poder estar protegido momentaneamente dos seus inimigos. Mas a prova toda não tinha cessado, não tinha acabado. E muitas das vezes na nossa vida também acontece assim. Vai ter situação na sua vida que para você vencer vai ser com muita oração, vai ser com jejum. E Deus, ele está te preparando, você está vivendo um momento para você alcançar algo de Deus para sua vida lá na frente. Deus está te forjando, Ele está te preparando, sabe? E de repente você, nesse tempo de forja, de preparo, você não entende por que eu oro tanto, por que eu jejuo, por que eu busco ao Senhor e as coisas não acontecem, sabe? Aquela mãe que está orando, que está clamando pelo filho, para que o filho seja liberto das drogas, e já há anos você está orando por isso, já há anos você está orando pelo seu marido, para ele se converter, para ele ser liberto do álcool, sabe? De uma vida em que ele é agressivo com a esposa e com os filhos, já há anos você ora por isso, você clama, não desista de orar, não desista de clamar, porque o processo de Davi, ele, embora tenha durado bastante tempo, chegou o momento de Davi cantar o hino da vitória, que foi lá no Salmo 18. Depois você vai lá e reflita. No Salmo 18, Deus fez com que todos os inimigos de Davi
caíssem por terra. E Deus deu vitória, Deus conduziu Davi ao trono de Israel. E ele pôde se tornar de fato um rei, que era a promessa do Senhor. Ele já tinha sido ungido rei. E ali Deus efetivou essa promessa. Muitas das vezes na nossa vida vem um cansaço, sabe? Uma exaustão que você não entende, uma situação difícil, vem um ataque, vem ataques espirituais terríveis. E aí você não entende o porquê disso. Fica ligado, intensifica a sua busca ao Senhor, faça como Davi fez. Porque Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te guardar e ele vai trazer um tempo de refrigério, um tempo de promessa, sabe? Um ataque espiritual ele pode estar anunciando um avanço na sua vida espiritual também, ou até mesmo em outras áreas que Deus já tenha feito promessa sobre a sua vida. Um ataque, né, como um cansaço extremo, uma pressão para você desistir de algo que é dele para a sua vida. Pode estar anunciando algo maior que Deus vai fazer na sua vida. Você não sabe o porquê de alguns ataques, mas Deus está trazendo um avanço, um crescimento. Nós não sabemos por que nós sofremos ataques às vezes, né? Um desejo de desistir de algo, algo que você tinha tanto carinho, tanto amor, e de repente você começa a pensar em desistir, mas por que isso? Você precisa se perguntar. Tem coisas que Deus não vai mudar até o fim do processo, como foi na vida de Davi, que eu falei, ele passou ali mais de uma década naquela situação, naquele processo, fugindo, até que Deus cumpriu a promessa na vida dele, mesmo ele orando muito. E de repente você também tá aí assim, Kelly, eu tô aqui casada com uma pessoa, tô sofrendo, tô lutando, eu oro há tantos anos. Eu vou dizer pra você, eu já disse em alguns vídeos passados, que o meu pai, ele era uma pessoa que ele não era do Senhor. Meu pai tinha vícios, era uma pessoa, né, um pouco agressiva. E eu amava meu pai, como amo até hoje, ele já se foi. Nós oramos pelo meu pai 33 anos para que ele se convertesse. E para honra e glória do nome do Senhor, ele se converteu. Então não desista das suas orações. O que você está passando é um processo, mas esse processo ele vai ter fim. O Senhor, ele olha por você e ele cuida de você. Então, ó, Deus ele vai usar essas coisas para mudar você. Sabe, essa situação em que você vai ter que se curvar mais diante do Senhor, você vai ter que orar mais, você vai se humilhar diante do Senhor, como Davi fez. Ele foi em Deus, ele falou, Senhor, apressa-te, Senhor. E ele orava, e ao mesmo tempo ele clamava, ele orava, e ele declarava, né? Retrocedam os que zombam de mim, mas se alegrem em ti todos os que te buscam. Ao mesmo tempo ele clamava no nível do desespero, mas ele louvava ao Senhor, ele declarava palavras, né? E ele diz, quanto a mim sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus. Ó. Ele está reconhecendo quem ele é, ele está numa posição de humilhação, de humildade, ele reconhece quem ele é, e ele clama nesse nível da humilhação. Deus, ele quer que a gente aprenda a se humilhar diante dele, porque nós não podemos nos humilhar diante de seres humanos, mas somente de Deus, que pode dar a vida e tirar a vida. Não temos que temer o ser humano. Deus, ele quer que você aprenda a perseverar na presença dele, porque o inimigo, ele pode até te atacar, fazer pressão para tirar você de um lugar em Deus. Mas o Senhor é quem te sustenta, é quem te guarda, é o Senhor que te alimenta em todos os sentidos físicos, emocionais e espirituais. É o Senhor que dá para você água viva da fonte, sabe? Água espiritual que é Jesus Cristo. É o Senhor que salva a sua vida, que te mantém e te sustém. Então, busca o Senhor, sabe? Lembre-se que se você tem sido terrivelmente atacado, o Senhor está com você e tem uma vitória, tem um processo que está próximo de acabar, está próximo de se encerrar. Persevera, seja firme. Não retroceda, porque é isso que o inimigo quer. Se você retroceder, você perde a sua vitória. Persevera em oração. Fica firme, porque você vai ver Deus operando grandes maravilhas, milagres na sua vida. Amém? Guarda essa palavra com você, não só com você, mas compartilha. Tem gente precisando, se inscreve lá no canal, nos ajude com like para o YouTube entender que foi bênção para sua vida e que vai ser para outros também. Fica na paz, um grande abraço.